Estamos fazendo um intervalinho para repouso dos grados? Com certeza. O seu tempo aqui. Qual que é o tempo que eu tenho depois? 1h11. 1h11? Tudo bem. Vamos. Eu tenho que me organizar. Mas eu acho que é bem tranquilo. Porque não é do fato. Sim. Isso. Eu já conversei com ele, só vou no horário da minha fala, vou pedir uma vez a vossa silêncio. Já passou por lá? lá? Não passa nada. Tranquilo? É só um vídeo de percepção. Vai dividir com a segunda parte, a partir de segunda-feira. Daí, talvez o doutor André faça uma readequação na aplicação para eles. Mas a princípio, os 4. Tem 2?
Gravação 6. Vamos seguindo, doutor. Está voltando. Para que o senhor quiser até chegar a Isso, doutor. Você tem a palavra 1 hora e 11 minutos. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, Jefferson Oswaldo Vieira, digníssimo magistrado dessa primeira vara criminal da comarca de Chapecó, magistrado que eu conheço já há muitos anos, desde a comarca de Concórdia, onde tive o prazer de conhecer Vossa Excelência e de trabalhar em inúmeros plenários relativamente tranquilos, com prova, plenários até sem cor, chegamos a fazer naquela comarca. E de lá para cá venho sempre acompanhando Vossa Excelência e observando as suas decisões e a principal característica, a busca pela justiça e a busca pela lealdade processual, observando todos os eventos do processo. Sinta-se saudado por essa defesa e pela Ordem dos Advogados de Santa Catarina. Obrigado. Doutor Alessandro Rodrigo Argento, digníssimo promotor de justiça, também um tribuno que aprendi a admirar desde a comarca de Concórdia, onde tive o prazer de conhecê-lo, e de lá para cá também fizemos diversos plenários e estamos aqui hoje em mais um deles. Tenho a certeza que Vossa Excelência, pelo que veio conversar comigo, não vai se aguentar, vai vir para a réplica. Vossa Excelência já antecipou que eu costumo aparteá-lo, costumo ser combativo com a acusação, mas hoje nós estamos num dia um pouco diferente. Eu tenho ao meu lado 2 brilhantes advogados que estão começando, e eles vieram aqui hoje para aprender bem de forma transparente um tribunal do júri e o respeito das partes sempre em primeiro lugar. Não que quando fazemos ou pedimos uma parte não estejamos respeitando, mas no dia de hoje peço que quando tiver esses 2, que o senhor volte na réplica para explicar os dados, se eles eventualmente tiverem qualquer dúvida.
Porque é assim que vão aprendendo e é assim que vão crescendo na carreira, enquanto advogados, tribunos desse tribunal do júri, do tribunal das lágrimas. Gostaria de saudar os serventuários da justiça, os oficiais, e eu o faço em nome do Paulo de Bona, conhecido por Paulinho, e saiba que Vossas Excelências, no desenvolver do trabalho do dia a dia, são os responsáveis pela chegada do processo até esse tribunal do júri, porque sem o serviço de Vossas Senhorias, não adiantava um magistrado, um promotor de justiça e uma defesa, porque o processo não ia conseguir estar preparado e pronto para esse julgamento perante o Conselho de Sentença, perante os jurados do Tribunal do Júri. Sinta-se saudados em seu... Aos servidores do DEAC, hoje Polícia Penal, a minha admiração pelos senhores sempre é muito grande. Meu irmão é um agente penitenciário do Estado de São Paulo e há 20 anos ele está lá trabalhando, hoje no presídio de Dracena, mas eu sei o quanto é difícil, o quanto é pesada a profissão dos senhores. O estresse impera, porque a gente tem que lidar com pessoas que estão encarceradas, que é normal. Você lidar com pessoa encarcerada, que essa pessoa queira fugir, que essa pessoa queira buscar a sua liberdade, mas o trabalho dos senhores é de extrema importância para que lá exista a ordem, para que lá mantenha-se a todos cumprindo as suas penas, cumprindo as suas condições infrauturadas. Sintam-se saudados. A Polícia Militar, eu saúdo em nome do Sargento Miquelon e peço que levem ao comando da Polícia Militar, aqui da comarca de Chapecó, o sincero abraço desse advogado. Esse advogado que atua dia após dia, representando inúmeros policiais militares através do convênio da ABEPOM. E aqui não é diferente, eu venho cumprindo com o mistério da ABEPOM de Joaçaba, Caçador, Ponte Serrada, Chapecó, São Miguel do Oeste. Toda essa região eu atendo os policiais militares. Então eu coloco aqui a minha homenagem aos senhores, também da mesma forma, pela garantia da ordem, e porque não é rara, às vezes, muito pelo contrário, quase que 100% das vezes são os senhores que chegam em primeiro lugar numa cena de crime. E são os senhores o primeiro filtro, são os senhores os primeiros a captarem o que de real aconteceu naquele local. Sintam-se saudados e agradeço sempre à Polícia Militar pela manutenção da ordem, e assim agradeço. A plateia, é sempre bom estarmos num tribunal do júri com pessoas assistindo, conferindo o julgamento de um cidadão pelo povo, pelos seus iguais. E esse julgamento é de suma importância, porque aqui é o maior exemplo da democracia. E nós estamos num tribunal do júri, num tribunal das lágrimas. Digo isso porque advogar no tribunal do júri não é para qualquer advogado. Na nossa grande maioria, tem advogado que vai passar a vida inteira sem ter coragem de entrar, passar por aquela porta. Porque aqui se difere o advogado criminalista dos demais advogados. E aqui tenho o prazer de estar hoje ao lado desse brilhante advogado, Dr. Osmar Macedo,
do Dr. Luiz Antônio, Dr. Felipe, Dr. Jonathan Maier, Dr. Anderson Ferraro Ferreira da Silva. É um prazer estar hoje com os senhores compondo a banca defensiva. No último plenário, infelizmente, não chegou a minha vez de fala. Tivemos um problema que, quando estava se aproximando da minha fala, eu achei que naquele momento precisava fazer um requerimento, e esse requerimento foi acolhido. E o júri foi dissolvido e estamos aqui hoje. Mais adiante, eu vou ter a oportunidade, neste segundo plenário, me dirigir aos senhores jurados para traçar a tese defensiva e principalmente a tese de Genilson. O porquê que entendemos que Genilson deve ser absoluto. De hora em diante, me dirijo aos senhores jurados. Dirijo a vossas excelências, me dirijo a Janice, me dirijo a Lorenite. Se tiver algum nome que eu pronuncie de forma equivocada, por favor, me corrijam. Me dirijo ao Silvio, me dirijo a Thaís, me dirijo ao Paulo Roberto, filho, me dirijo ao Paulo e ao Laércio. Os senhores foram sorteados no dia de hoje para compor este Conselho de Sentença. E eu ouso a dizer, depois da brilhante acusação feita pelo Dr. Alessandro, depois de todas as colocações, principalmente todas as colocações com relação à vida processual deles, eu imagino que audácia eu, advogado criminalista, eu, Marco Antônio Vasconcelos Alencar Júnior, teria de hoje, dia 29 de outubro de 2021, vir nesse plenário do Tribunal do Júri da Comarca de Chapecó, que audácia eu teria para defender o meu constituinte. Que prova eu traria para mostrar aos senhores jurados de que na sala especial, vossas excelências, quando questionados sobre Genilson, acompanhem o posicionamento da defesa. E é isso que me move hoje, essa audácia, essa vontade de vir até aqui e mostrar aos senhores a verdade. Verdade esta que Jesus já trouxe através de João em 8:31, quando diz aos discípulos que aqueles que continuam crendo nele seguirão a sua palavra. E aí conclui no 32: e vos conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é assim que essa defesa pleiteará a vossas excelências a absolvição de Genilson. Seguindo, peço, Genilson, que preste atenção na defesa. Hoje faremos um plenário buscando o reconhecimento da sua inocência. E agradeço a confiança. Mesmo de forma pro bono, estou aqui ao seu lado. E assim continuarei. Muito obrigado. Começando a minha fala propriamente dita, eu trago um trecho, um texto de Eduardo Galeano, citado no livro Jorge Trindade, Manual da Psicologia Jurídica para Operadores do Direito, 5ª edição. Eduardo Galeano, nesse texto, fala sobre indícios. Não se sabe se aconteceu,
há séculos, ou há pouco, ou nunca. Mas na hora de ir para o trabalho, um lenhador descobriu que o machado tinha sumido. Observou o vizinho e comprovou que esse tinha um aspecto típico de um ladrão de machados. O olhar, os gestos, a maneira de falar. Mas alguns dias depois, o lenhador achou o machado, que estava perdido num canto qualquer. E quando tornou a observar seu vizinho, comprovou que este não parecia nem um pouco um ladrão de machados, nem no olhar, nem nos gestos, nem na maneira de falar. Genilson sentado ali com inúmeros antecedentes. Ele tipicamente é um ladrão de machados. Mas eu quero tirar do olhar de vossas excelências aquele preconceito dos antecedentes, porque nós estamos aqui hoje, senhores jurados, para julgar um fato, e não para julgar a pessoa de Genilson pelo que ele fez na vida dele, até aqui. E assim, eu continuo, dizendo que esses fatos que aconteceram no dia 12 de outubro de 2017, começou no momento em que Mateus supostamente teria passado diante da família de Leonardo, acho que é Cláudio, escapou o nome, me desculpe, escapou o nome. Mas quando Mateus passa, Leonardo logo vê, vindo em sua direção, Alex, Genilson, um garoto. Leonardo é chamado à cerca, hoje contrariamente não, mas Leonardo é chamado à cerca. Cerca essa que quando eu questionei, não tem lá grade, não tem cerca, era aberto. Ele é chamado à grade e ele já não vai à grade. E aí acontecem os fatos. Fatos esses presenciados pela família Leonardo e por outras pessoas. Fatos estes com uma arma de fogo, que mais adiante eu mostrarei a vossas excelências que este ponto é de extrema importância na psicologia jurídica, que é de extrema importância nas narrativas trazidas por vítimas, testemunhas. E eu continuando, trago a vossas excelências que supostamente Alex então teria pego a arma de fogo e teria disparado por 3 vezes contra Leonardo. Essas 3 vezes supostamente teriam atingido a residência. Um deles ainda, Leonardo disse que supostamente teria acertado ainda o seu braço. Mas já lhes adianto que eu não entrarei a fundo na prova técnica de local de crime e na prova técnica de balística. O Dr. Jonathan Maier terá essa obrigação de vir aqui a vossas excelências e trazer os detalhes. Mas o que essa defesa, como eu disse no início,
forma ousada, vem mostrar a Vossas Excelências que lá no início, quando a polícia militar chegou no local dos fatos, nós tínhamos Claudemir, desculpa, falei Cláudio antes, né? Claudemir, nós tínhamos Leonardo, nós tínhamos no local Margarete, nós também tínhamos no local Lúcia, e mais importante de tudo isso, nós tínhamos 2 policiais militares, soldado Caroline, Renata Andriolo, e soldado Pedro Augusto Chitolina, ou Quitolina. Esses policiais militares, como disse agora há pouco na saudação para a Polícia Militar, foram os primeiros a filtrar que de fato aconteceu. Foram os primeiros a fazer o filtro dos fatos. E isso é de extrema importância quando o policial militar que redigiu o boletim de ocorrência consigna que no local dos fatos ninguém estava lesionado no local. É escrito pelos policiais militares que estiveram no local. Outro aspecto de extrema importância: o local foi fotografado? Sim. A Polícia Civil foi acionada? Sim. A Polícia Civil esteve no local? Não. O Instituto Geral de Perícias esteve no local? Não. Houve disparo de arma de fogo por policiais militares nessa ocorrência? Não. E outras providências colocadas pelos policiais, que a polícia foi acionada, a Polícia Civil foi acionada, através do agente de plantão Adílio, que não compareceu ao local para a ocorrência. Quando a Polícia Militar esteve no local, redigiu o boletim de ocorrência, trouxe a seguinte informação da vítima. Leonardo relata que estava com seu pai Claudemir Luiz Bezek em frente à sua residência, que Alex Rosa, vulgo Caruso ou Leco, passou em frente efetuando entre 5 e 6 disparos de arma de revólver em sua direção, que havia outros 2 masculinos com Alex, e que anteriormente um masculino de nome Mateus passou mostrando arma de fogo, que acredita que ele tenha sido o mandante, que sabe que a arma de fogo é de propriedade de Tiago Alves de Mello. Para a Polícia Militar, Paulo Laércio, para a Polícia Militar, Leonardo sequer cita o nome de Genilson. Não há citação de Genilson para a Polícia Militar na hora dos fatos. Tinha acabado de acontecer o fato criminoso. Mas foi só Leonardo que esqueceu de citar Genilson? Não. O seu Claudemir relata que estava na frente da sua residência e que Alex da Rosa, vulgo Caruso ou Leco, passou na rua e efetuou em torno de 5 ou 6 disparos em direção à sua residência. 3 disparos atingiram a porta da frente, vindo a quebrar o vidro, que o masculino estava acompanhado de outros 2 masculinos, que não tem certeza de quem são. Que não tem certeza de quem são. Que antes do fato
um masculino chamado Mateus da Silva passou mostrando o revólver. Porém, não foi o mesmo que efetuou os disparos. Então nós temos para a Polícia Militar o primeiro filtro de um processo criminal na versão de Claudemir e de Leonardo. Genilson sequer citado. E mais, que não tem certeza de quem são, Claudemir diz. São aqueles donos do Marechal Bormann. São aqueles que já tinham inúmeras passagens e ele sequer tinha certeza de quem era. E eu continuo. Mas só Claudemir e Leonardo fizeram uso da palavra aos policiais militares? Não. Nós temos o depoimento de Lúcia Martins da Silva. Lúcia relata que estava em casa e que ouviu uma confusão entre mais ou menos 3 masculinos. E logo após ouviu 2 ou 3 disparos de arma de fogo, que não tem certeza quem efetuou os disparos, mas que o fato ocorreu em frente à sua residência, que foi a comunicante da ocorrência via 190. Mais uma vez, Lúcia não cita Genilson e nem o nome dos demais. E assim, Janice, nós temos já 3 pessoas ouvidas pelo primeiro filtro, que é a Polícia Militar. Pelo primeiro filtro, representado por Caroline e Pedro. Eu continuo trazendo, então, a conclusão da ocorrência dos policiais que lá estiveram. A guarnição foi acionada pela CRE para atendimento de ocorrência de disparo de arma de fogo. No local, constatado que os disparos foram direcionados para a casa do senhor Luiz Biesek, que estavam na frente da residência, Claudemir e seu filho Leonardo Biesek. Guarnição constatou no local vestígios de projétil, bem como marcas de tiros em vidros e paredes. Os vestígios de projéteis foram recolhidos. O autor já havia se retirado do local antes da guarnição da PM chegar, que a mesma realizou rondas, não sendo possível localizar o possível autor dos disparos, indicados pelas vítimas testemunhas, que ninguém estava lesionado no local, que foi acionada a Polícia Civil por meio da CRE, onde o agente Adílio informou que deslocariam para o local após o registro da ocorrência na Delegacia de Polícia Civil, lavrando BO, COP no local, envolvidos, orientados e liberados. Ora, senhores jurados, nós temos o primeiro filtro trazendo informações de disparos contra a residência. Até ali não era nem em direção das vítimas, era contra a residência, mas que eles estavam na frente. Mas está escrito no boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Militar de Santa Catarina que os tiros foram direcionados para a residência. E aí, a defesa continua trazendo a Vossas Excelências a informação que foi muito bem trazida aqui sobre Kézia, que, dito em juízo por um dos familiares da vítima, Leonardo, que estavam juntos lá na residência. E Kézia nega isso, fala que estava na casa dela.
A defesa, visando não atrapalhar muito os seus colegas, vai se direcionando para uma pausa nesse momento da minha fala. Por quê? Porque na sequência virão o Dr. Jonathan Maier, que vai falar dos laudos, que vai demonstrar aos senhores de que na residência nós temos prova tão somente, segundo a perícia, de no mínimo 3 tiros. E a defesa ainda diz que pode, porque não foi questionado, não foi perguntado e não tínhamos mais local para mostrar, que pode um dos disparos que atingiu a parede, o vidro, tenha atingido posteriormente a parede, porque elas têm direção da trajetória possível e tem a queda de inclinação da queda por causa da perda de velocidade quando atinge o vidro. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Nós temos pelo menos, segundo a perícia, 3 disparos de um revólver calibre 32. E aí nós temos 5 fragmentos de projéteis. Esses 5 fragmentos de projéteis, eles somados atingem algo de 8 gramas. Um projétil de arma de fogo calibre 32, em qualquer pesquisa na internet nos traz a informação de 71 grains, que é a medida de peso utilizada para munição de arma de fogo. 71 grains devidamente convertidos, nós estamos falando aproximadamente 4,1 gramas, 4,2 gramas aproximadamente. Se nós fizermos uma multiplicação por 2, nós estamos falando de 9,2 gramas a 9, reduzindo um pouquinho. Um pouco menos, um pouco mais do que todos os 5 fragmentos retirados no local. Então nós temos indícios de que, se a defesa lá no início tivesse tido a oportunidade de estar no local dos fatos, teria questionado sim se aquela trajetória daquele projétil que atinge o vidro e que acerta a parede, se seria possível. Por que eu digo isso? Porque nós temos 5 fragmentos de projétil calibre 32, fragmentos porque o projétil ele despedaçou. Nós não temos nenhum projétil intacto. Nós temos 5 projéteis, fragmentos de projéteis, que somados não atingem o peso da pesquisa feita na internet, de 9 a 9,2 gramas para 2 projéteis. E aí eu continuo só para fazer uma pincelada, porque a lesão no braço é de extrema importância. Se não havia, no primeiro filtro, não havia ninguém lesionado, nós temos uma lesão, um arranhão, uma esfoliação. Por que eu falo e ouso dizer que é um arranhão? Porque a característica do ferimento tangencial de projétil de arma de fogo, a característica da lesão, ela traz um sulco, uma laceração em forma de vala, com perda de material, pele, ausência de auréola equimótica advinda do desgaste abrasivo. Não existe essa auréola equimótica que fica. Aqui um exemplo no livro Balística aplicada aos locais de crime, de João Bosco Silvino Júnior, uma marca de auréola equimótica, o roxo que forma no entorno da ferida, que não existe qualquer
menção desta no laudo, e em medicina legal, aquilo que não é descrito é porque não é visualizado, é que não existe. Em medicina legal, consta no laudo aquilo que o perito enxerga. Aquilo que o perito enxerga é colocado. E não tinha. Ademais, nós temos o quê? Um instrumento pérfuro contundente, que foi a causa da lesão. Ótimo. Também pode ser com um projeto de arma de fogo? Pode. Mas falta também a análise dos bordos do ferimento. Os bordos das lacerações advindos do impacto tangencial de passe, ou seja, projeto de arma de fogo, são totalmente irregulares, exibindo pequenos sulcos, rasgos superficiais, diagonalmente opostos a partir do sulco principal. Eu tenho sulco principal e eu tenho rasgo em direção oposta, para mostrar de onde veio o tiro. É dali que eles tiram de onde veio. Se o perito, a folha 79, sequer traz qualquer tipo de narrativa, e nós entregamos certamente uma folha desta aos senhores, onde traz que houve lesão, existe lesão? Existe lesão. Quando foi feito esse laudo? Aos 16 dias de outubro de 2017. Peraí, 4 dias depois. 4 dias depois. O que acontece na vida do ser humano em 4 dias? Que muda a característica, então, de um projétil de arma de fogo atingindo a pele de forma tangencial. Seria impossível já ter cicatrizado, estar ali só a escoriação. Quanto tempo eu já falei, doutor? Tem ainda? 36 minutos. 36 minutos, eu já estou entregando a palavra para os meus colegas, e eu vou só finalizando, pedindo ao Paulo. Paulo, poderia me exibir um vídeo? Posso ligar a televisão ali para que eles assistam o vídeo? É o vídeo, é aquele vídeo que eu passei, que eu falei. Excelência, então, só para constar, é um vídeo sobre percepção, que não tem relação com o fato, então a defesa entende que não tinha necessidade de juntada no 479 do Código de Processo Penal. Por favor, senhores jurados, prestem atenção no... This is an awareness test. How many passes does the team in white make? The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Feito isso, eu não posso aqui perguntar aos senhores quem dos senhores acertou a quantidade de passes, ou qual dos senhores conseguiu, antes de voltar o vídeo, ver que tinha alguém passando no meio. Eu não posso fazer isso, mas eu posso trazer aos senhores uma explicação por que isso às vezes acontece, e principalmente quando tem arma de fogo envolvido. Por quê? Porque o primeiro passo para compreender os erros cometidos por testemunhas oculares, no livro de Renan Benigno Saraiva, Goiara Mendonça de Castilho, Psicologia do Testemunho Seu Ocular, Aplicações no Contexto Forense e Criminal. Não fala a edição, mas da editora Juruá. O primeiro passo para compreender os erros cometidos por testemunhas oculares é baseado no simples fato de que a memória é um processo reconstrutivo. Não somos capazes de armazenar informações
da mesma forma que uma câmera de vídeo, que armazena imagens em dados digitais. Imagens gravadas por uma câmera de vídeo podem ser fixas e imutáveis, sendo possível avaliar quadro a quadro o que foi registrado. Na memória humana, os quadros estão em constante modificação. Alguns quadros desaparecem com o tempo, outros trocam de lugar, ou sofrem distorções, enquanto outros surgem espontaneamente para complementar informações registradas anteriormente. Sendo assim, as memórias das testemunhas são suscetíveis a modificações e contaminações deste momento em que presenciam o crime até o momento em que o relatam. Por que a importância da polícia militar, que filtrou no primeiro momento a versão das vítimas? Por que Genilson sequer foi citado no local dos fatos? E porque hoje a defesa tem que ousar, tem que vir e contrapor a alegação de que Genilson estava lá, muito mais pelos antecedentes criminais, que desde a adolescência eram um dos membros, um dos donos da Marechal Bormann, donos esses que sequer na hora dos fatos foram reconhecidos por Claudenir e por Leonardo. Eu sigo lembrando do meu avô. Eu era um moleque, adorava sentar ao colo do meu avô e escutar a história. Mas cada vez que ele ia começar uma história, ele falava: meu querido filho, quem conta um conto, aumenta um ponto. Meu avô dizia, lá em Idos 83. Meu pai, que sempre escutou o pai dele, sempre diz que o povo não inventa, mas o povo aumenta. Muitas dessas invenções ou desses aumentos não são intencionais. E eu não estou aqui para dizer, e eu digo isso ao doutor Alessandro, que Leonardo e que Claudenir estão efetivamente mentindo de forma deliberada para incluir Genilson, mas foram contaminados após o primeiro relato, à policial Caroline e ao policial Pedro. Sigo, senhores jurados, dizendo que a presença de armas, lembram que eu disse há instantes, que a presença de armas durante um crime também pode alterar substancialmente a qualidade da memória. Para o evento. Tal fenômeno é mais conhecido como o efeito de foco na arma, em que a atenção da testemunha é direcionada para a arma, por ser o estímulo mais ameaçador da cena, prejudicando a memória para os outros elementos do evento. Exemplo, características do criminoso. Por isso, não conseguiram citar então Genilson? Ou por que Genilson não estava lá? Genilson nega estar lá. A testemunha, como é amplamente estudado, estava num evento com arma de fogo. Ela pode ter confundido, contaminada, sim, ela pode, porque Genilson só aparece na história quando chega na delegacia de polícia civil. E o que aconteceu nesse trâmite todo?
E eu sigo. De forma geral, testemunhas de crime que envolvem armas possuem uma menor probabilidade de identificar corretamente infrator ou fatos, quando comparado com testemunhas de crime que não envolvem armas. E assim, eu vou me direcionando e vou passar a palavra ao doutor Jonathan Maia. E peço aos senhores que prestem atenção em tudo. Porque aqui, o doutor Jonathan vai demonstrar aos senhores que não tem elementos de prova algum que confirme, primeiro, a existência de mais de 3 tiros. Segundo, a participação de Genilson nos fatos. Lembre-se, nós estamos aqui julgando um fato, senhores jurados, e não os antecedentes criminais do réu. Vossas Excelências viram o réu dizendo: os que eu cometi, estou pagando os pecados. Agora, esse pecado eu não fiz. Agradeço, depois eu retorno. Boa tarde, jurados. Boa tarde, excelência, promotor. Por a máscara para ficar um pouco mais perto dos senhores. A minha fala não é para dizer que eu, advogado, acho que o Genilson fez ou não fez. Vou buscar mostrar para os senhores aquilo que os laudos dos dias do fato, os laudos da balística nos dizem a respeito dos eventos. Eu entreguei para cada um dos senhores um anexo novo com fotos coloridas do laudo pericial feito pelo Instituto Geral de Perícia, quando no momento da perícia, na manhã seguinte ao ocorrido. Estão situados na folha 62, a partir. Antes de eu começar minha fala, eu não sei se vocês conhecem um projétil de arma de fogo, uma munição, se alguma vez vocês já dispararam. Mas para que vocês entendam, caso não saibam, o projétil se trata apenas da pontinha da munição, que quando é percutida pelo revólver ou pela arma de fogo, ela vai e encontra um alvo. Muitas vezes esse projétil tem uma estrutura de chumbo ou algum outro material. Os senhores policiais que estão, não me deixam mentir, talvez o promotor também tenha arma de fogo, saiba disso. Nenhum tiro, nenhum projétil que é disparado some e desaparece no ar. Ele tem uma direção. Por isso que muitas das vezes, quando alguém dá um tiro para cima, acontece um ferimento por uma bala perdida, porque toda matéria que sobe, cai. Nós não estamos falando de um algodão, de qualquer outra coisa que pode se dissipar no ar. Então, o primeiro alerta que eu trago aos senhores, para os senhores refletirem a respeito disso. A acusação traz uma versão corroborada através da investigação e das versões trazidas pelas vítimas e testemunhas, que houveram 6 disparos de arma de fogo, dos quais 3 supostamente teriam sido realizados pelo réu Alex, e posteriormente o réu Genilson teria ido lá, tomado o revólver da mão dele, entrado dentro da residência e deflagrado mais 3 munições. Me causou estranheza essa versão por um seguinte motivo. Como é que eu entro nessa sala, dou 3 disparos contra vocês, e esses 3 projéteis não são encontrados? E vou reformular essa explicação. Por que não foram encontrados? Porque a perícia nos traz apenas 5 fragmentos. Fragmento não significa que é um projétil inteiro. A partir do momento que ele encontra um obstáculo, ele encontra a porta de vidro ou a parede, ele pode se dividir, assim como eu posso rasgar essa folha agora, e se tornar várias partes de um corpo só. Se os senhores analisarem comigo, no laudo pericial, página 68, os senhores vão ver uma fotografia, uma porta de vidro, que foi dissipada por conta de um disparo. A perícia aponta no laudo, os senhores podem confirmar, 3 perfurações. 3. Uma na porta, nessa altura mais ou menos, os senhores vão ver melhor nas páginas 69, cerca de 1,28 m de altura. Tá? Uma perfuração, voltando na página 68, em cima
num vidro superior e uma suposta perfuração, que se eu fosse dar a minha opinião pessoal, mas que não interessa agora, poderia ser consequência de um disparo que passou pelo vidro, por conta da trajetória. Os senhores vão encontrar na página 73, no cantinho da porta, na chamada mostra. O que eu quero trazer para os senhores refletirem? Como posso eu sacar um revólver de calibre 38 agora, dar 3 disparos, não se achar esses disparos, não se achar na residência ou nas redondezas o encontro dos projéteis, e após o meu amigo vir aqui, entrar aqui dentro, dar mais 3 disparos, e eu também não encontrar? A dinâmica dos fatos não nos permite acreditar, que ocorreram 3 disparos dentro da residência. É impossível aos senhores olharem as fotografias realizadas pelo Instituto Geral de Perícias, mas um perito oficial que não tem esses 3 disparos. O que nós temos são as trajetórias dos disparos realizados fora da residência. Como os senhores podem ver na página 71, há uma marcação de um projétil que atingiu o forro do PVC, oriundo daquele tiro que deu na vidraça de cima. E depois, dentro da residência, só vamos ter aquele possível acerto do projétil no canto da porta, que pode ter sido também um disparo de fora, que transfixou o vidro, mudou o percurso, porque ele está em uma linha de raciocínio breve aqui, está numa linha que tem atingido lá. Então, o que eu quero trazer para os senhores é que não é o Jonathan Maier que está falando que o Genilson não atirou. O que nos fala é o laudo. E algo muito interessante é que a medicina legal, isso é notório de todo mundo, ela tem uma premissa máxima. O corpo fala, o local de crime fala. O que o Dr. Marco falou aqui, sobre os estudos da psicologia, não significa que as testemunhas e as vítimas estão mentindo, mas o corpo e a perícia nos falam algo diferente. E me desculpem os senhores, mas eu acredito mais numa perícia técnica e científica do que num possível testemunho onde eu mesmo, como testemunho, posso me equivocar e ser contaminado por algo errado. Mais adiante, nós vamos encontrar uma suposta perícia assinada pelo GP. Vocês vão encontrar nas páginas denominadas 225 em diante. Essa perícia, ela fez uma comparação balística acerca daquele revólver, aquela arma de fogo que foi apreendida, com os possíveis projéteis. Antes de eu adentrar na questão da fragmentação do projétil, eu quero trazer uma reflexão aos senhores que é a seguinte. No Código de Processo Penal, nós temos uma coisa chamada cadeia de custódia. Toda vez que acontece um crime e tem uma prova, essa prova precisa ser o quê? Documentada, guardada e periciada. No caso concreto aqui, nós temos a seguinte informação. O crime aconteceu na noite do dia 12. A Polícia Militar foi. Os familiares encontraram os fragmentos de projéteis, entregaram à Polícia Militar, que depois entregou para o Instituto Geral de Perícias. Aí nós já temos um grande problema. Porque se nós usássemos agora a pensar que não poderia ser uma arma 32, poderia ser um 38, poderia ser uma munição de revólver, uma 22, eu não tenho como afirmar isso para os senhores, o promotor também não tem, o policial não tem, por quê? Não foi garantida a cadeia de custódia. Nós não temos no processo a informação se essas munições, esses projéteis de munições, foram documentados e guardados da maneira que o Código de Processo Penal exige. Se os senhores forem verificar mais à frente, a partir das páginas 230, nós temos documentado pelo Instituto Geral de Perícia 5 projéteis, 5 fragmentos de projéteis de arma de fogo, calibre 32. Vamos analisar. Como o Dr. Marco falou antes, para que os senhores entendam, cada projétil, quando a gente está tratando de arma de fogo, ele tem uma gramatura exata para tudo. Porque, por exemplo, eu sou atirador esportivo, eu faço recarga de munições
porque eu sou autorizado pelo Exército. Se eu colocar uma ponta de projétil mais pesada do que a carga de pólvora permite, a minha arma pode até explodir, para que os senhores saibam. Então existe uma gramatura exata para cada componente. Quando nós estamos tratando de revólver calibre .32, temos gramaturas a partir de 71 grains. Grains é uma medida um pouco diferente do que a gente está habituado. Nós optamos por sermos mais prudentes em pegar a gramatura mínima, mas essa gramatura pode chegar até 92 grains. Se nós formos converter 71 grains, nós vamos ter aproximadamente 4,6 gramas. Ou seja, lembrando que projétil não desaparece, ele fica num lugar, seja num corpo, numa parede, no chão, em algum lugar ele para. Se eu tivesse 6 disparos com projéteis intactos, não fragmentados ou fragmentados, eu deveria ter pelo menos 24 gramas de material composto que forma o projétil. Os senhores somarem o que está escrito e periciado pelo laudo do GP, nós temos um fragmento com massa total de 2 gramas, um fragmento com massa de 3,5 gramas, está na página 228, um fragmento com 1,7 gramas, um fragmento com 0,6 e um com 0,8. Se nós somarmos todos os fragmentos, temos 2 projéteis. Tá bom? 3, vamos exagerar. Então, senhores, o que eu tenho que falar para vocês a respeito disso? Não estou aqui, novamente, para dizer que as vítimas estão mentindo, que os testemunhos estão mentindo. Estou aqui para dizer para os senhores que, de acordo com o laudo pericial, a nossa versão, a versão trazida pelo Genilson, de que ele não estava na cena do crime, corroborada com a suposta atitude de, após o Alex ter dado 3 disparos, o Genilson ter tomado a arma da mão dele, entrado na residência e dado mais 3 disparos, ela não fecha. Os motivos que eu já expliquei. Não temos projétil suficiente encontrado, não temos orifícios de entrada que comprovam os tiros. Então, senhores, a minha breve fala é para falar para os senhores. Nossa tese é negativa de autoria. O Genilson não efetuou disparo. O processo não nos permite, a prova técnica materializada no processo não nos permite afirmar com certeza e nem com dúvida que o Genilson efetuou 3 disparos. Um disparo que seja, não há como afirmar. Então, senhores, mesmo assim, os senhores permanecerem com dúvida a respeito disso, friso o que já foi falado pelo Dr. Macedo. Existe uma premissa máxima no processo penal. Na dúvida, a favor do réu. Indúbio pro réu. Não indúbio pau no réu. Na dúvida, absolve-se. Os senhores foram inquisitados. Essa é a nossa tese. O Dr. Anderson vem falar agora sobre... Boa tarde a todos. Eu vou aqui cometer um erro que a gente sempre, nunca comete em relação, a gente sempre tem que saudar as pessoas aqui hoje, mas como o nosso tempo é limitado, não vou conseguir fazer saudações que todos merecem, né? Então vou antecipar já porque a gente tem que fazer aqui. Minha incumbência agora é trazer para Vossas Excelências o motivo da qualificadora. O promotor de justiça muito bem explanou aqui o que realmente é uma qualificadora em relação ao cometimento do fato, mas nós temos a versão nossa que é totalmente diferente e contradizendo o que o Ministério Público trouxe a Vossas Excelências. Nós temos uma cena que desde o começo é dito que o Mateus teria passado na residência, na frente da residência do Leonardo com a arma em punho. Isso já tendo uma ameaça anterior, certo? Eu tenho aqui um vídeo que, infelizmente, o Leonardo, para Vossas Excelências, falou que o Alex chegou do nada com a arma em mão e atirou na sua residência. Logo depois, Genilson teria pego a arma e partido em direção ao interior da residência e efetuado no mínimo 3 disparos. O Dr. Ionatan e o Dr. Marco trouxeram para Vossas Excelências que existem mais disparos. Não fecha com o que eles estão alegando aqui. Né? Então, advindo dessa alegação do Leonardo de que foi momentâneo, passou e atirou, que ele não tinha como prever isso, eu vou mostrar o que ele diz perante o magistrado em audiência de instrução, totalmente diverso do que ele falou para Vossas Excelências hoje.
consegue pôr para mim a gravação número 6? Ele não teria sido ameaçado. Foi nesse momento aí. Eu creio assim, eu pulei dentro da casa, ele ficou atrás da casa, pulei cerca da minha avó, depois pulei para o meu vizinho. Agora a gravação 3. O Alex, como eu já disse, tinha alguma briga, ele só pensa no motivo das coisas. Era com a Deus mesmo. Ele não tinha com eles. Por favor, é o número 5. Você conhecia o Alex e o Nilson? Já conhecia? Nunca teve. Ok. Por favor, a gravação 5. Você conhecia o Alex e o Nilson? Já conhecia? Nunca teve. Ok. Ele diz que ele nunca teve nada em relação a Alex e a Genilson. Se Alex chegou no portão da casa dele e chamou ele pelo nome, Leonardo, vem aqui. Se ele não tinha nada, por qual motivo que ele não iria no portão? O que travou ele naquele momento? Lógico, ele tinha alguma inimizade com alguém. Ele sabia que teve algum atrito, alguma intriga com alguém. Por esse motivo que ele não foi no portão. Ele ficou atento. E é em relação a isso, em relação a ter uma ameaça pré-existente, e o fato dele não ter ido no portão, porque ele não tinha confiança na situação, porque ele fala, o Mateus passou com a arma em mão. E é perguntado, por que o senhor não foi no portão quando o Mateus, o Alex e o Genilson chegaram no portão? Ah, porque o Mateus desceu com a arma e foi lá na casa do Mateus, e logo em seguida subiu o Genilson e Alex. Aí eu fiquei meio assim, né? Ou seja, ele ficou meio assim porque ele sabia que podia ser uma vítima. Tanto que ele não foi uma surpresa. Vamos imaginar o portão aqui na residência. Dá uma distância aproximadamente, quando a gente viu nas fotos, daqui naquela porta ali. O rapaz chama ele não vem. Dá 3 disparos, ele corre. E os disparos, Vossas Excelências, verificaram em qual direção que foi? Para cima, pro lado. Não tem em direção a ele. Ele conseguiu correr, ele fala que pulou. Correu para o fundo da casa, pulou a cerca da avó, pulou a cerca do vizinho e se escondeu. Quantos metros ele conseguiu sair do ponto que ele estava a adentrar no lote do vizinho? Não temos isso, não foi feita uma reconstituição dos fatos, infelizmente. Infelizmente. Dentro do Código Penal, o que a qualificadora diz? A qualificadora ela se mantém em relação a que hoje, pelo meio que dificultou a defesa dele. Basicamente são 3 formas, que é a traição, que ela significa enganar, ser fiel, de modo que no contexto do homicídio é a ação do agente que colhe a vítima por trás. Ou seja, eu estou passando aqui, cumprimento a pessoa, viro as costas, sou alvejado, sou esfaqueado, sofro uma paulada. Emboscar. O que é emboscar? Emboscar significa ocultar-se para poder atacar o que na prática é uma tocaia. Fico abaixado aqui embaixo, a pessoa passa, na hora surge desfiros dos tiros. Dissimular. Dissimular é ocultar a verdadeira intenção, agindo com hipocrisia. Nesse caso, o agressor finge amizade ou carinho, aproxima-se da vítima com a vontade de matá-la. Logicamente, Vossas Excelências, para julgar, vocês têm que, nossa máxima dentro do processo é, tudo que está no processo existe, o que está no processo não existe. É lógico
que nenhum ato agressivo, ele sempre vai ser comunicado. Se de forma contrária fosse, isso estamos conceituando do quê? Aquele simples duelo que a gente vê em filmes de faroeste, um de costas para o outro, vai caminhando, vira-se e atira. Isso, a pessoa está já antevendo que pode ser baleado. E no caso do rapaz, também, ele se presumiu, eu não vou lá porque tem alguma coisa que aconteceu, o rapaz desceu com a arma e eles logo vêm na minha casa. Isso é o que aconteceu, certo? E eu trago para vossas excelências que, para que o recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, ela exige uma harmonização com os anteriores modelos da traição, da emboscada e mediante simulação. Isso não existiu. Não teve esses 3 elementos para caracterizar o meio que dificultou a defesa do seu Leonardo, certo? E para vossas excelências verificarem que eu não estou trazendo informações falsas ou coisas que a gente não utiliza, eu trago julgados de tribunais que mencionam essas possibilidades. Homicídio qualificado, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, superioridade de armas, que por si só não configura a qualificadora. Aqui, Leonardo não tinha arma, e mesmo assim, não se afasta a questão que o meio que dificultou a defesa da pessoa. Outra situação, o entendimento de que a vítima foi morta à traição, tão só porque ao ser abatida corria, fugindo do réu, não se afina a conceituação jurídica da qualificadora. Tocaia, perfídia, deslealdade, surpreendendo a vítima desprevenida. Outro, se a agressão ocorre quando a vítima, ao percebê-la, põe-se em fuga e correndo é atingida pelos disparos desfechados pelo acusado, não há que falar na qualificadora de traição. Não se verifica em tal conjuntura um ataque súbito ou sorrateiro. Nenhum ofendido estava descuidado ou confiante. Leonardo fugiu, não foi no portão porque ele sabia, ele viu Mateus descendo com a arma, ele fala no vídeo. Ele fala que não foi porque viu que o Mateus desceu com a arma, logo em sequência veio o Alessandro, o Alex e o Genilson. Ele previu. Então, de forma breve, eu trouxe a vossas excelências, nosso tempo é realmente muito curto, que a qualificadora ela não tem que ser mantida, porque não existe esse meio que dificultou a defesa de ninguém. Está claro? Espero ter sido claro a vossas excelências. O Dr. Marcano vai finalizar aqui agora. Muito obrigado. Senhores jurados, o tempo é muito curto. Rapidamente, eu venho a falar a vossas excelências sobre corrupção de menores. O artigo 244b do ECA diz: corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. Isso é de extrema importância. Com ele praticando ou induzindo que ele pratique. Com ele praticando, nós temos o que é a fala do próprio Leonardo, que nega que o garoto tenha feito qualquer coisa naquele dia. Qualquer coisa naquele dia. Estava perto, mas não fez nada. Se ele não fez nada, ele não pratica o crime junto com os outros, ou não foi induzido a praticar o crime. Então, assim, não há como reconhecer a corrupção de menores. Dito isso, eu passo para os quesitos de forma muito breve. Vai ser questionado aos senhores sobre a materialidade do crime em todos os réus. Vai ser questionado se no dia 12 de outubro de 2017, por volta das 20 horas, numa residência na rua Vitório Marques, número 175, distrito de Marechal Bormann, Chapecó, foram feitos disparos em direção a Leonardo Bezek, que resultou com as lesões descritas no laudo. Excelência, aqui a defesa pede para que esse quesito seja desmembrado em 2, porque as lesões é uma coisa, e aqui se os tiros a defesa
aceita, não aceita que as lesões que ele sofreu seja proveniente do tiro. Então a defesa pede para que esse primeiro quesito seja desmembrado em 2, e assim é o requerimento. Com relação à autoria, vai ser questionado aos senhores se Genilson, Matheus ou Alex, de forma geral os 3, mas eu estou aqui falando de Genilson, se Genilson concorreu para o fato efetuando disparos de armas de fogo contra a vítima. Nós aqui viemos demonstrar aos senhores que não, o primeiro filtro, Polícia Militar, não traz sequer a informação da existência de Genilson. E assim nós seguimos. Quesito 3. Absolvição. Se vossas excelências tiverem votado acima, no quesito anterior, o sim, de que Genilson deu os tiros, contrário ao que a defesa pede não. Mas se passar aquele primeiro quesito, vai vir, se passar essa quesitação, vai vir se os jurados absolvem o réu. Se absolver o réu, está indo de encontro com o que a defesa pede. E a defesa pede a absolvição de Genilson por quê? Porque nós temos no Brasil inúmeros erros do judiciário, mesmo com todos os elementos. Por exemplo, nós temos aqui um livro do caso Wagner, um caso conhecidíssimo, de que Wagner foi condenado injustamente. Nós temos os irmãos Naves, onde Sebastião e Joaquim foram condenados por 2 vezes. Por quê? Porque o primeiro julgamento foi anulado, o segundo julgamento estava lá a condenação. Os 2, em 2 ocasiões, foram condenados pela morte de Benedito. Mas Benedito, anos depois, aparece na cidade, vivo, são. Por que foram condenados? Porque nós tínhamos naquela época a confissão tirada sob tortura, Laércio. Então nós estamos aqui para evitar esse tipo de condenação injusta. Por quê? Porque não temos a certeza para a condenação. E assim eu vou encerrando e rogando ao grande arquiteto do universo que nos ilumine sempre, principalmente para que possamos sempre, com as nossas decisões no dia a dia, seja a mais comezinha, seja a do dia de hoje, que a gente consiga colocar a cabeça no travesseiro e descansar. Lembrando que o princípio que vigora no processo penal é que, na dúvida, absolve o réu. Imaginem que o crime de homicídio, todos estão sujeitos, todos. Essa semana eu tive um senhor de 74 anos, com alguém tentando invadir a casa dele, ele deu um tiro e está respondendo agora por uma tentativa de homicídio. Mas ele defendeu a propriedade, defendeu a esposa, mas todos estão sujeitos. Aquele que bebe e sai para dirigir, às vezes só tomou vinho, Paulo, para comemorar o dia do aniversário de casamento com a esposa. Não saiu de casa para matar ninguém. E assim, eu peço aos senhores que julguem aqui, no dia de hoje, para absolver Genilson. Muito obrigado pela compreensão. Espero ter passado aos senhores com clareza tudo aquilo que a defesa se propôs a fazer. Não tenho tempo remanescente, mas eu agradeço ao senhor a possibilidade de encerrar tranquilamente. E ao doutor Alessandro por, no dia de hoje, quando 2 rapazes iniciando os debates no Tribunal do Júri tiveram não só combate com o Ministério Público, mas tiveram a questão dos apartes. Pelo menos eles podem começar em calma. Muito obrigado. Consulta ao Ministério Público, você pretende exercer o direito de réplica? Ok, você não tem intervalo, até 20 minutos para repouso dos jurados. Então ficamos aqui. Específico para cada defesa. Se abrir de mão, colocou para fazer uso de 1 hora e a defesa de 30 minutos cada defesa. Então, aqui, se a defesa abrir mão do tempo, abriu e específico. No total pode chegar 1 hora e meia, mas. Tá?
sei se o senhor, eu vi só agora, me toquei só agora desse quesito, o senhor Não há como sentir por uma tentativa, né? Eu costumo sentir se for o caso de consumado, quando há alegação de causas eu supervenientes. me defino essa jornada de questão, eu leio e peço para que não